Antes de entrarmos na biblioteca de Nag Hammadi, é fundamental fazer uma pausa e criar base. Sem essa base, muitos textos gnósticos soam confusos, estranhos ou até distorcidos, não porque sejam obscuros, mas porque foram escritos para uma forma de leitura completamente diferente da nossa. A maioria das pessoas cresceu aprendendo o cristianismo a partir de uma narrativa única, institucionalizada, onde fé, obediência e autoridade externa ocupam o centro. Quando alguém entra em contato com textos gnósticos sem contexto, tende a interpretá-los como heresia, fantasia ou invenção tardia. Essa leitura é equivocada e empobrece profundamente o entendimento histórico e espiritual desses escritos. Os textos gnósticos não surgiram fora do cristianismo. Eles surgiram dentro do cristianismo primitivo, em um período em que ainda não existia uma Bíblia definida, nem uma doutrina única. Havia debate, diversidade e múltiplas formas de compreender quem era Jesus e o que significava a salvação. Outro ponto importante é desfazer um medo comum. Estudar gnose não significa abandonar fé, religião ou espiritualidade pessoal. Significa compreender uma tradição esquecida que colocava a consciência no centro da experiência espiritual. Uma tradição que não pedia submissão cega, mas compreensão. A partir daqui, começamos a construir o vocabulário e a visão necessários para que a biblioteca de Nag Hammadi seja lida com profundidade, responsabilidade e clareza. Para compreender os textos gnósticos, é indispensável entender o que a palavra gnose realmente significa. Sem isso, todo o restante se perde. Gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Trata-se de um conhecimento direto, vivido, experiencial. Gnose não é acreditar em algo porque alguém disse. Gnose não é aceitar uma doutrina. Gnose é ver por si mesmo. É um tipo de compreensão que não depende de autoridade externa, porque nasce da própria experiência consciente. Por isso, nos textos gnósticos, a verdade não é algo que se recebe pronta, é algo que se reconhece. É importante também entender o que a gnose não é. Ela não é uma religião organizada, não é uma seita, não é um sistema fechado de crenças. A gnose é uma postura diante da verdade. Uma postura que afirma que o divino pode ser conhecido internamente, sem mediação obrigatória. Esse entendimento ajuda a explicar por que a gnose sempre foi desconfortável para sistemas baseados em controle. Se o acesso à verdade é interior, a autoridade externa perde seu monopólio. E isso gera tensão histórica. O gnosticismo não foi um movimento único, mas um conjunto de correntes diversas que compartilhavam essa mesma base. É isso que veremos a seguir. Um dos erros mais comuns ao falar de textos gnósticos é imaginar que existiu um único grupo organizado chamado os gnósticos, com uma doutrina fechada e uniforme. Isso nunca existiu. O que chamamos hoje de gnosticismo foi, na verdade, um conjunto diverso de escolas, comunidades e correntes espirituais que floresceram entre os séculos III e IV. Essas comunidades estavam espalhadas por diferentes regiões do mundo mediterrâneo, especialmente Egito, Síria e Ásia Menor, e dialogavam com várias tradições: o judaísmo, o cristianismo primitivo, a filosofia grega e elementos do pensamento egípcio. Cada grupo possuía sua própria linguagem, seus símbolos e suas ênfases. Havia correntes que se aproximavam mais do cristianismo, outras mais da filosofia platônica, outras ainda com forte simbolismo cósmico. O que unia essas tradições não era uma doutrina rígida, mas um princípio central compartilhado. A salvação acontece por meio do conhecimento interior, da gnose. Essa diversidade explica por que os textos gnósticos são tão diferentes entre si. Alguns são diálogos, outros tratados filosóficos,
outros narrativas simbólicas. Alguns falam de Jesus de forma direta, outros quase não o mencionam. Essa variedade não indica confusão, mas pluralidade espiritual. O cristianismo ainda não havia se tornado uma instituição centralizada. Existia debate, troca de ideias e interpretações concorrentes. A noção de uma doutrina única só surgiria mais tarde. Essa diversidade também ajuda a explicar o conflito histórico que viria depois. Quanto mais plural e interiorizada é uma tradição espiritual, mais difícil ela se torna de controlar. E é justamente esse ponto que nos leva ao próximo tema: o choque entre fé baseada em obediência e espiritualidade baseada em conhecimento. É esse conflito que moldaria o destino dos textos gnósticos nos séculos seguintes. Para compreender por que os textos gnósticos entraram em conflito com o cristianismo que se institucionalizou, é preciso entender que não se tratava apenas de discordância teológica, mas de um choque profundo de paradigmas espirituais. De um lado, começava a se consolidar o cristianismo institucional, baseado em 3 pilares principais: fé, obediência e mediação. A fé exigia confiar no que era ensinado, mesmo sem compreensão direta. A obediência organizava a comunidade em torno de regras e dogmas. A mediação colocava a experiência espiritual sob a autoridade de líderes, textos oficiais e rituais definidos. Esse modelo não surgiu por maldade. Ele surgiu como uma tentativa de unificar comunidades muito diversas, garantir continuidade e evitar fragmentação. Para uma religião em expansão, espalhada por diferentes regiões e culturas, a fé e a obediência eram instrumentos de coesão. Do outro lado, estavam as tradições gnósticas, que operavam a partir de um eixo completamente diferente. Para os gnósticos, o centro da espiritualidade não era a obediência, mas o conhecimento direto. Não um conhecimento intelectual, mas uma experiência interior transformadora. A verdade não era algo simplesmente aceito, era algo que precisava ser reconhecido internamente. Por isso, nos textos gnósticos, a autoridade espiritual não vem de cargos ou títulos, mas da clareza da consciência. Quem compreende, fala. Quem vê, ensina. Não há necessidade de uma mediação permanente entre o ser humano e o divino, porque o acesso é interno. É aqui que nasce a tensão. Um sistema baseado na fé precisa que as pessoas acreditem. Um sistema baseado na gnose convida as pessoas a verem por si mesmas. Quando alguém vê por si, a dependência diminui. A autoridade externa perde exclusividade. A espiritualidade deixa de ser algo concedido e passa a ser algo assumido. Isso é profundamente desafiador para qualquer estrutura institucional. Por isso, a frase que resume o conflito gnóstico é tão clara. Para os gnósticos, não bastava acreditar. Acreditar sem compreender era visto como incompleto. A fé, sozinha, não libertava. A libertação vinha quando a consciência despertava para sua própria natureza e origem. A salvação não era uma promessa futura, mas um estado de lucidez presente. Esse paradigma exigia maturidade espiritual, exigia responsabilidade, exigia que o indivíduo deixasse de terceirizar sua relação com o sagrado. E isso não era algo que pudesse ser facilmente organizado, controlado ou padronizado. Assim, o conflito entre fé e conhecimento não foi apenas uma disputa de ideias. Foi uma disputa sobre onde repousa a autoridade espiritual, fora do ser humano ou dentro da consciência. Esse choque moldou toda a história posterior do cristianismo. E é ele que explica por que os textos gnósticos foram considerados perigosos, não por negarem Deus, mas por aproximarem demais o divino do ser humano. Entender esse conflito é essencial para compreender tudo o que virá depois, tanto a perseguição
quanto o silenciamento desses textos, e também para entender por que eles voltam a fazer sentido em uma época em que muitas pessoas já não se satisfazem apenas com crença, mas buscam compreensão real. Quando falamos da perseguição aos textos e comunidades gnósticas, é importante abandonar a ideia simplista de que tudo se resume à intolerância religiosa. O que estava em jogo era algo mais profundo: controle, unidade e poder institucional. Nos primeiros séculos do cristianismo, ainda não existia uma igreja organizada como conhecemos hoje. Havia muitas comunidades cristãs espalhadas por diferentes regiões, com interpretações variadas sobre Jesus, salvação e espiritualidade. Essa diversidade, no início, era natural. Mas à medida que o cristianismo começou a crescer e a se tornar uma força social relevante, surgiu a necessidade de uniformizar a doutrina. Unificar significava decidir o que era ensinamento legítimo e o que não era. Foi nesse contexto que surgiu o conceito de heresia. Diferente do sentido moderno, heresia não significava algo maligno ou satânico. Significava literalmente escolha diferente, interpretação divergente, leitura não autorizada. Os textos gnósticos passaram a ser rotulados como heréticos, não porque negassem Deus ou Jesus, mas porque retiravam o monopólio da autoridade espiritual. Se a salvação vinha do conhecimento interior, se o divino podia ser reconhecido dentro do ser humano, então a mediação institucional deixava de ser indispensável. Isso representava um risco real para uma religião que precisava definir líderes, estabelecer dogmas, organizar rituais, manter coesão entre milhões de fiéis. A partir do século IV, com o apoio do Império Romano, o cristianismo entra em um processo decisivo de institucionalização. Concílios são realizados, textos são selecionados para formar o cânon, e outros são excluídos. Essa exclusão não foi neutra. Textos que enfatizavam obediência, fé e autoridade externa foram preservados. Textos que enfatizavam autonomia espiritual, consciência e conhecimento direto foram silenciados. A perseguição se manifestou de várias formas: condenação pública, destruição de manuscritos, proibição de leitura e, em períodos posteriores, punições severas a pensadores considerados perigosos. Em muitos casos, esconder textos foi a única forma de preservá-los. Por isso, quando falamos da biblioteca de Nag Hammadi, não estamos falando de textos esquecidos ao acaso. Estamos falando de escritos que precisaram ser escondidos para sobreviver. A ocultação foi um ato de proteção, não de abandono. A perseguição aos gnósticos, portanto, não foi apenas contra ideias abstratas. Foi contra uma forma de espiritualidade que afirmava algo profundamente incômodo para qualquer sistema centralizado. A consciência humana pode acessar a verdade sem intermediários permanentes. Entender esse ponto é essencial para não romantizar a história, mas também para não distorcê-la. O conflito não foi entre bem e mal, mas entre autonomia interior e controle institucional. E esse conflito moldou decisivamente o destino dos textos gnósticos. É a partir dessa tensão que podemos compreender tanto o silêncio imposto por séculos, quanto o impacto que a redescoberta desses textos causaria muito tempo depois. Embora os textos gnósticos tenham sido silenciados e muitas comunidades tenham desaparecido, a gnose não morreu. O que foi interrompido não foi a experiência interior, mas a possibilidade de expressá-la livremente dentro das estruturas oficiais. Ao longo da história, a gnose reaparece de forma fragmentada, disfarçada e indireta, especialmente em correntes místicas, filosóficas e herméticas. Sempre que alguém afirma que o divino pode ser conhecido diretamente pela consciência, sem mediação obrigatória, esse espírito gnóstico ressurge. Na Idade Média e no Renascimento,
Essa herança reaparece em místicos cristãos, pensadores herméticos e filósofos que ousaram afirmar que o ser humano possui uma centelha divina interior e que o universo não é uma estrutura fechada, rígida e hierárquica. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa continuidade é Giordano Bruno. Bruno não era um gnóstico dos séculos dunho, mas defendia ideias que ecoavam diretamente o espírito gnóstico e hermético. A infinitude do universo, a presença do divino em toda a realidade e a capacidade da consciência humana de conhecer diretamente a verdade. O problema de Bruno não foi apenas científico, não foi apenas defender um universo infinito, foi afirmar que a consciência humana não precisava se curvar a uma cosmologia dogmática, que o divino não estava confinado a um ponto fixo, nem controlado por uma única interpretação institucional. Por isso, ele foi condenado, não por repetir textos gnósticos antigos, mas por encarnar o mesmo princípio que havia sido combatido séculos antes: a autonomia espiritual da consciência. Esse padrão se repete ao longo da história. Sempre que alguém afirma que a verdade pode ser experimentada internamente, sem submissão cega, surge resistência. Não importa se a linguagem é cristã, filosófica ou científica. O conflito não é de forma, é de princípio. A gnose, portanto, não é um capítulo encerrado da antiguidade. Ela é uma linha subterrânea da história espiritual, que reaparece sempre que a consciência humana tenta se libertar da dependência absoluta de autoridades externas. Entender essa continuidade é fundamental para ler Nag Hammadi com maturidade. Não se trata de textos estranhos, de um passado distante, mas de uma tradição que foi interrompida, não refutada. É justamente por isso que, quando esses textos reaparecem no século XX, eles causam impacto. Eles não trazem ideias totalmente novas. Eles confirmam uma corrente de pensamento que nunca deixou de existir, apenas foi silenciada. Depois de compreender o que é gnose, quem foram os gnósticos, por que houve perseguição e como esse espírito atravessou a história, chegamos ao ponto mais importante desta introdução: como esses textos devem ser lidos hoje. A biblioteca de Nag Hammadi não foi escrita para ser lida literalmente. Esse é o erro mais comum e o mais destrutivo para quem entra nesses textos sem preparo. Eles não são relatos históricos no sentido moderno, não são códigos morais e não são doutrinas fechadas. São textos simbólicos e iniciáticos. Isso significa que usam linguagem metafórica, falam em imagens internas, descrevem estados de consciência, não entregam respostas prontas. Quando um texto gnóstico fala de poderes, reinos, luz, trevas ou salvação, ele não está descrevendo lugares físicos ou seres externos. Está descrevendo processos internos da consciência humana. Ler esses textos como se fossem narrativas literais é perder completamente seu sentido. Outro ponto essencial é entender que Nag Hammadi não cria uma nova verdade. Ele revela a diversidade esquecida do cristianismo primitivo. Revela que, desde o início, existiram correntes que entendiam a espiritualidade como um caminho de despertar interior, não de submissão. Por isso, esses textos não pedem fé cega. Eles pedem atenção, reflexão e honestidade interna. Não exigem que você acredite. Exigem que você observe o que ressoa, o que provoca e o que questiona. Essa leitura exige maturidade. Exige que o leitor abandone a postura de quem busca respostas prontas e assuma a postura de quem está disposto a ver a si mesmo com mais clareza. Não é um conteúdo confortável, é transformador. É também por isso que Nag Hammadi reaparece apenas no século XX. Esses textos exigem um nível de consciência que nem sempre esteve disponível coletivamente. Eles não se encaixam em épocas de controle rígido e obediência absoluta. Eles se encaixam em momentos de questionamento
e busca interior. A partir deste ponto, estamos prontos para entrar na biblioteca de Nag Hammadi propriamente dita. Nos próximos vídeos, não vamos tratar esses textos como curiosidade histórica, nem como ameaça religiosa. Vamos tratá-los como aquilo que eles são: mapas antigos da consciência humana. E o convite final desta introdução é simples e exigente ao mesmo tempo. Não leia Nag Hammadi para acreditar. Leia para compreender. E, sobretudo, para despertar perguntas que só a consciência pode responder. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou um ponto que não é apenas intelectual, mas interno, talvez você esteja no momento certo para aprofundar sua expansão de consciência. Esse canal existe exatamente para isso: investigar, compreender e atravessar temas que não cabem em explicações rasas. Se você sente esse chamado, se inscreva. Os próximos vídeos continuam explorando esse território com mais profundidade, contexto histórico e responsabilidade espiritual. E agora eu quero te convidar a participar ativamente desse espaço. O que você quer entender melhor a partir daqui? Você gostaria de aprofundar mais nos textos gnósticos específicos? Quer conhecer figuras gnósticas importantes, correntes esquecidas, ou entender como esses ensinamentos se conectam com a consciência nos dias de hoje? Deixe seu comentário. Esse canal também é construído a partir das perguntas que merecem ser feitas, e muitas delas só surgem quando a consciência começa a se abrir. Obrigado por estar aqui, por sustentar essa escuta e por não se contentar com respostas prontas. Seguimos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.